Olá, sejam bem-vindos às aulas de Geografia. Eu sou a professora Paula e nós vamos começar uma série de aulas importantíssimas aí do assunto de Geografia, que estamos na área das ciências humanas. A Geografia é uma ciência super importante para que você possa compreender a relação do homem com o espaço no qual ele está inserido. E eu convido você a prestar atenção nas aulas, a acessar sempre a plataforma e que você possa estar aí ligado durante toda a aula. Tá? Então, eu convido você a começar aqui o assunto, categorias de análise da geografia. Então, o assunto de categoria de análise da geografia é um assunto que vem aí fazer com que você possa entender 5 conceitos que são muito importantes para a área da geografia. Então, vamos começar aqui com uma frase muito interessante do geógrafo Milton Santos. O poder da geografia é dado pela capacidade de entender a realidade em que vivemos. Essa frase se encaixa perfeitamente nesse assunto que nós vamos estudar agora, porque a geografia ela faz você acessar esse território e que você possa, esse espaço geográfico de forma geral, e que você possa aí compreender toda essa relação que a geografia traz entre os seres humanos e tudo que está aí ao seu redor. Faz com que você venha interagir, venha entender aí como acontece toda essa dinâmica com a natureza. E Milton Santos, ele é um geógrafo muito importante. Aí no Brasil ele é conhecido como o pai da geografia, porque ele vem falar de uma forma fantástica aí sobre o espaço de forma geral. Tá? Sempre durante as nossas aulas nós vamos aí estar citando o geógrafo Milton Santos e as suas falas, os seus pensamentos, porque ele de fato traz esse enriquecimento aí para a geografia, para a sociedade, para a humanidade, e você, aluno, vai ganhar muito com toda essa contribuição, para que você possa aí aprender, possa ter um bom desempenho na sua prova, nas suas avaliações, na sua vivência como ser humano, como indivíduo, como pessoa que está aí se relacionando nesse espaço que é tão cheio aí de atividades importantíssimas para o desenvolvimento de toda a sociedade. Tá? A geografia é uma ciência que passeia por várias outras ciências. Então, em determinados momentos, você também vai perceber que a geografia vai passear pela matemática, pela história, pela biologia, pela química e por várias outras disciplinas, para que haja aí um pensamento crítico, né, que instigue a você a ter um pensamento crítico. Então, entre as diversas atribuições que a geografia traz, uma das principais é instigar o pensamento crítico, que é você olhar para aquele meio, olhar para aquela situação, aquela dinâmica que está acontecendo ali na sociedade e conseguir ter um pensamento relacionado a isso. Um pensamento que vai trazer para você questionamentos, conclusões, tá? Dúvida algumas das vezes, mas que vai contribuir muito para o seu crescimento enquanto pessoa, enquanto aluno e vai ajudar principalmente você nas suas avaliações. Então, vamos comigo aí para as categorias de análise da geografia. Tá? Antes de falarmos a respeito das categorias, eu trouxe aqui uma questão do Enem 2020, que tem aí um trecho, né, de um texto Menino de Engenho, que fala assim: a minha mãe sempre me falava do engenho, como de um recanto do céu. E uma negra que ela trouxera para a criada contava histórias de lá, das moagens, dos banhos de rio, das frutas e dos brinquedos, que me acostumei a imaginar o engenho como qualquer coisa de um conto de fadas de um reino fabuloso. Então, aqui tem uma questão que fala aí a respeito de algumas vivências e aqui, né, no comando da questão, fala o seguinte: o conceito geográfico que define a relação descrita no texto entre o indivíduo e o espaço é... E aí ele vem com algumas das categorias aqui, né? Letra A, rede, letra B fala de escala, letra C, lugar, D, território e E, região. Então, ele quer saber aí, né, esse trecho, ele se remete a qual categoria de análise? Lá no final, tá, da aula, nós vamos retomar essa questão, querendo saber aqui qual categoria de análise, tá, vai se encaixar essa pequena parte aqui do texto. Tá? Então, a letra A ele coloca rede, letra B, escala, C, lugar, D, território e E, região.
tá? Lá no final da aula, nós vamos retomar essa questão para poder entender aí qual que seria a categoria de análise que esse texto está se referindo, tá? Então, nós vamos lá entender o que é, né, essas categorias de análise, entender isso, tá? O nome pode assustar um pouquinho, porque fala aí categoria de análise, também conhecido como conceitos geográficos, tá? Então, nós temos 4 categorias de análise da geografia, ou 4 conceitos da geografia: paisagem, território, lugar e região. Muitas das vezes, quando você se deparou por aí com esses conceitos, pode até muitas vezes pensar, eu sei o que é, mas quando vai para tentar, né, externar, falar o que é cada um desses conceitos, na sua cabeça pode aí se confundir algumas das vezes, tá? Mas hoje nós vamos entender de forma bem minuciosa do que se trata cada um desses conceitos geográficos, tá? Ou dessas categorias de análise da geografia. Só que antes de entendermos os 4 conceitos bem minuciosamente, nós vamos entender o que é o espaço geográfico e o que é aí a geografia, né? Então vamos lá relembrar, né, o que é a geografia, tá? Então, por conceito, geo, terra, grafia, estudo. Então, o estudo da terra. A geografia, ela vem falar aí sobre o estudo da terra, tá? Então, a geografia, ela é dividida em 2, geografia física e geografia humana. A geografia física, ela vai se atentar mais a questões físicas aí da terra, tá? Como clima, solo, relevo, hidrografia, que é a porção aí líquida da terra. Vai falar a respeito dos biomas, que são os domínios morfoclimáticos. E a geografia humana, ela vai falar mais dessa relação do homem com a sociedade de forma geral, tá? Então, geo aí, pelo conceito lá da palavra, a etimologia da palavra, geo é terra e grafia estudo. Então, a geografia nada mais é do que o estudo da terra, em toda a sua totalidade. E aí, a geografia é a ciência, como diz aqui, que estuda a terra, a interação entre os grupos humanos e destes com o meio no qual ele está inserido. Então, tem aqui uma ilustração, né, que retrata aí, né, uma pequena porção do que você pode visualizar aí, ter uma noção do que seria isso, né? Então, e aí nós temos aqui o espaço geográfico. Então, espaço geográfico, o que é o espaço geográfico? O espaço geográfico pode ser entendido como um espaço modificado pela ação humana. Assim, é composto pelo espaço natural e pela sociedade, e se encontra em constante processo de construção e transformação. Então, como já diz aí bem no começo, né, do conceito do espaço geográfico, é aquele que é modificado aí pelos seres humanos. Então, o espaço geográfico, ele não é estático, ele é constantemente modificado pela ação humana, tá? Através de construções, através de relações que o homem tem com a sociedade, as relações que o homem tem com o meio físico, ali com a terra, tá? E com todos os seus elementos. Então, nós temos aí, como fala aqui também, a sociedade, assim, é composto pelo espaço natural e pela sociedade, tá? Então, entendendo aí que o espaço geográfico é esse palco da relação do homem com o meio, que o homem modifica constantemente, que o espaço ele não é estático, e a geografia ela retrata muito bem isso, né? Porque a geografia ela está sempre em atualização, né? Todos os dias você vê modificações, todos os dias você vê transformações de forma geral. Lá, através do jornal, né, que é muito importante aí, tanto para a sociedade, mas para a geografia tem um olhar especial, porque é através aí desses meios de comunicação que nós também estamos ali constantemente nos inteirando a respeito do que acontece numa escala mundial. Então, entender o que é o espaço geográfico e entender que ele não é estático, que ele está em constantes modificações, constantes mudanças, já é aí o pontapé para que você comece a entender essas categorias de análise da geografia. Então, vamos lá. Vamos começar aqui por território. Então, o que será o território para a geografia? Território é muito citado aí nos jornais,
nas redes sociais, nos telejornais, né, na televisão. Então, o território, para a geografia, está totalmente relacionado com relações de poder. Porque quando se fala de território, já tem logo aquela questão do que pode e do que não pode, tá? Então, vamos aqui para o conceito. No campo da geopolítica, define-se como território um espaço delimitado por fronteiras e sobre o qual determinado grupo ou estado exerce a sua soberania. Então, território já está totalmente ligado a questões de soberania, isto é, o seu poder, político ou não. E, portanto, no território e por meio dos territórios que as relações de poder são estabelecidas, seja no âmbito local, seja em um contexto geopolítico internacional. Então, é através do território que se tem essa noção de relação de poder. Tá? Então, pode ser numa escala micro ou pode ser numa escala macro. Então, essa questão de território pode ser relacionada ao território nacional brasileiro. Então, nós temos ali, né, na nossa delimitação, que é bem mostrada aí através dos mapas, tá? Nós temos ali as nossas relações de poder, né? Então, o Brasil, ele tem a sua soberania, ele tem os seus limites, tem as suas fronteiras, tem o poder aí militar também, que está muito relacionado a essa questão do território quando se fala de nacionalidade, tá? Então, nós temos aí países que até essa noção de território, ela é bem mais evidente. O Brasil, nós temos políticas relacionadas à questão de território, mas tem países que têm políticas diferenciadas, né? Algumas mais rígidas, outras não, mas em todas elas tem relação de poder. Então, quando a geografia está falando de território, ela está falando de soberania, de relação de poder. Pode ser político ou não, tá? Então, vamos numa escala menor, né? Numa escala mais micro ali, mais próximo da sua vivência. Os limites de um estado. Então, cada estado também tem ali o seu determinado poder, né? A sua individualidade no seu território, tá? Eu costumo bastante relacionar também a uma questão mais individual, para que você, aluno, possa entender. Um exemplo, né? A sua casa é o seu território. Não é qualquer pessoa que vai chegar, que você não conhece, invadir ali o seu muro, né? A sua delimitação, a sua casa, a sua porta, e entrar sem que conheça você ou sem que você permita que ela possa entrar. Então, para você, aquele também é o seu território. E a geografia, quando ela fala de território, ela fala também de permissão, ela fala de soberania, ela fala de relações de poder e ela fala aí de fronteiras também, tá? Então, para a geografia, território tem tudo a ver com questão do que pode, do que você permite, do que um país permite ou não, de poderes relacionados a poder militar, né? Porque quando se fala de território nacional, estamos falando também das forças. Então, para a geografia, território, não se esqueça, para a geografia, quando se fala de território, estamos relacionando totalmente a questões de soberania, de poder, de permissão, tá? Então, para a geografia, é isso. Vamos para outra categoria de análise. Aí aqui, trouxe uma imagem para vocês, né, de algo aí, né, que representa bastante essa questão de território, que é ali o muro, né, a fronteira que é colocada ali entre Estados Unidos e México, tá? Fronteiras também. Paisagem. Como que funciona aí para a geografia, né? Qual é o conceito de paisagem para a geografia? Paisagem é uma categoria de análise da geografia que nos auxilia no estudo e compreensão do espaço a partir de um recorte específico. Ela é definida como tudo aquilo que nós podemos identificar e interpretar por meio dos nossos sentidos: visão, audição, olfato, tato e paladar, em um determinado lugar. As paisagens são alteradas de tempos em tempos e nelas podem coexistir elementos materiais de diferentes épocas. Percebam aqui que as paisagens são alteradas de tempos em tempos. Então, já está retomando aquilo que eu falei para vocês, que o espaço geográfico ele não é estático, ele está em constante modificação. Então, o que seria a paisagem para a geografia? Vamos lá.
Paisagem, como já está dizendo, tudo aquilo que você vê, que você sente, que você pode ali até ver, sentir, pegar, né, em determinado tempo no espaço geográfico. Então, a paisagem ela é um recorte ali da sua visão, tá? Então, quando você está olhando, você está em determinado lugar, né, que você para, que você tem um olhar reto sobre aquele lugar e você vê uma combinação, né, de sons, de cheiros também, porque a geografia traz isso, de visão daquele espaço e você consegue identificar, ali está a paisagem para a geografia, tá? Então, ela é um recorte do espaço geográfico. Muitas das vezes, por que não é só a visão, né? No passado, apenas falava assim, paisagem é um recorte daquilo que a sua visão pode alcançar. Mas não é só isso, porque além da visão, tem vários outros elementos que faz você identificar que aquilo ali é uma paisagem. Um exemplo, se você vai numa floresta, mesmo que você não esteja de olhos abertos, mas pelo som, pelo cheiro, pelo tato, você consegue identificar que você está em uma área ali de floresta. Então, aquele conceito passado, que era apenas um recorte do que você está vendo, ele já não é tão aí completo para a geografia. Então, é a visão, né, o tato, o paladar, a audição. Então, o conjunto desses elementos, em determinado momento no espaço geográfico, é colocado aí como paisagem, tá? E a paisagem, ela ainda se divide em duas. Então, nós temos a paisagem natural e temos a paisagem humanizada. A paisagem humanizada é aquela, né, como a foto bem ilustra aqui, modificada constantemente pelo homem aí no espaço geográfico. Então, construções constantes, né, população, movimento, aquilo ali que o homem está todo dia tendo contato. Ou seja, né, a paisagem também pode ser chamada de cultural também, tanto humanizada ou cultural. Esses dois termos estão corretos. Estão se referindo àquela paisagem, aquele espaço geográfico que é modificado, o homem está ali imprimindo, né, as suas atividades naquela porção do espaço geográfico. E aí nós temos a paisagem também natural. O que é a paisagem natural? Será que a paisagem natural é aquelas apenas que tem elementos da natureza? Não, eu não posso conceituar uma paisagem natural apenas por falar que ali tem floresta, é uma paisagem natural. Não, não é assim. Para a geografia, a paisagem natural é aquela que o homem ainda não modificou diretamente, tá? Por que eu digo diretamente? Porque existem estudos que falam que o homem, de forma geral, ele já modificou aí o planeta na sua totalidade. Como assim, professora? Modificou o planeta na sua totalidade? A partir do momento que o homem ele começa a lançar gases poluentes na atmosfera através, né, das suas atividades aqui no espaço geográfico, a atmosfera ela não é local, ela é total, ela é do planeta. Então, de certa forma, esse ar poluído, né, essa atmosfera poluída, ela já foi também nessas partes que o homem não foi diretamente, tá? Então, a paisagem natural, ela existe, tá? É aquela que o homem não foi diretamente lá modificando. Exemplo, lá no meio da floresta amazônica, que o homem ainda não chegou lá, né, ali fisicamente e modificou e derrubou. Aquilo ali é colocado como paisagem natural, que o homem não modificou diretamente, tá? E aí a diferença da paisagem natural para a humanizada é essa. A humanizada, como eu já falei, aquela que tem constantes modificações feitas pelos homens, e natural, aquela que o homem diretamente ainda não modificou. Aqui também podemos utilizar o termo de ações antrópicas, tá? Aqui que eu digo na paisagem humanizada, que também pode ser chamada de cultural. O que são ações antrópicas? Ações antrópicas são ações feitas pelo homem. Agora vamos para a próxima. Lugar. O que é lugar para a geografia? Lugar para a geografia, esse conceito, né, essa categoria de análise da geografia, ela é bem interessante, porque vamos perceber aqui pelo conceito. A definição empregada para a categoria de análise lugar diz que esse é o espaço vivido e percebido pelo indivíduo
sendo compartilhado com outros indivíduos. O lugar é dotado de familiaridade e memórias vivenciadas pelos seres humanos, representando assim a vida cotidiana e relações afetivas. Para mim, a palavra-chave aqui é afetivas, tá? Então, o lugar, ele é aquela porção do espaço geográfico cheio de afetividades. Como assim cheio de afetividades? O que tem a ver com a geografia? Aqui eu trouxe para vocês uma imagem, né, de uma casa aí no campo, de uma praia, de um prédio que pode ser o trabalho aí da pessoa. Mas o que isso tem a ver? Vamos lá. O lugar, ele é particular de cada ser humano, porque o lugar tem a ver com relações cotidianas, com relações aí que são rotineiras, tá? E tem a ver também com a afetividade, porque é ali no lugar que você vai criar os seus laços, vai ter a sua vivência. Exemplo, a minha casa é um lugar para mim, porque todos os dias eu estou ali, eu estou exercendo as minhas funções, eu tenho ali as minhas particularidades, mas para outra pessoa, ela não se identifica como um lugar para ela. Outro exemplo, o meu trabalho, o lugar onde eu trabalho é para a geografia um lugar para mim, né? Por quê? É para mim, né, nesse conceito de geografia, um lugar. Por quê? Porque eu estou tendo ali relações cotidianas, laços afetivos, as minhas ações rotineiras. Então, ele é individual para cada pessoa. Então, o que é lugar para mim pode não ser lugar para você, tá? Mas cada um de nós temos ali uma porção do espaço geográfico que para nós se caracteriza como lugar. Então, veio questões afetivas, relações rotineiras, né, vivência, já pode aí se caracterizar para a geografia como lugar. E lembrando, lugar para a geografia é diferente de um ser humano para outro, tá? Vamos lá para a última categoria de análise da geografia. Região. Vamos lá. O que é a região para a geografia? Entende-se por região uma área contínua que é identificada ou delimitada segundo critérios pré-estabelecidos que são selecionados de acordo com a necessidade ou de acordo com o pesquisador que está conduzindo um estudo sobre aquela área. Esses critérios podem compreender aspectos sociais, econômicos, culturais, etnolinguísticos ou mesmo naturais. Então, quando se fala de região, já se lembra logo aí em agrupar, né? Porque quando você abre, tem ali a disciplina, né, que vai falar da região do Brasil, você abre logo ali o livro e vê as regiões do Brasil, né? Região Norte, região Sudeste, Centro-Oeste. E nós temos ali, para a geografia, a região ele não é só isso. Logicamente, né, é agrupar por conceitos que são pré-estabelecidos, mas nós podemos aí utilizar esse agrupamento, essa seleção aí de características em diversos âmbitos, tá? Então, o estado do Acre, ele pode ser aí dividido por regiões, né? Então, nós temos aí o Alto Acre, o Baixo Acre, né? Aí no Brasil, nós temos ali as 5 regiões socioeconômicas do Brasil. Porém, também temos outras regionalizações do Brasil. E o texto bem fala aqui, ó, compreender, esses critérios podem compreender aspectos sociais, econômicos, culturais, etnolinguísticos ou mesmo naturais. E aí nós vamos entender que o Brasil ele tem a sua regionalização socioeconômica, que vai falar aí das regiões, das 5 regiões do Brasil, mas nós também podemos perceber esses outros conceitos sendo empregados quando nós vamos regionalizar o Brasil por domínios morfoclimáticos, também conhecidos como biomas, tá? Que eu vou falar do bioma da Caatinga, do Cerrado, e nem sempre essa regionalização, ela vai respeitar o limite dos estados, tá? Porque são critérios diferentes. Essa regionalização que nós temos do Brasil, que é oficial, ela está ali, é oficial, é utilizada para analisar questões socioeconômicas do Brasil. Mas se, de repente, na geografia, né, o professor for estudar com você sobre as questões da regionalização do Brasil por biomas,
vai ter um outro tipo de regionalização, que nem sempre vai respeitar aí o limite dos estados. Vou dar um exemplo bem típico para vocês. Quando nós vamos falar de biomas e falamos do bioma amazônico, nós temos ali porção da região do Nordeste que faz parte aí do bioma amazônico, então está agrupado junto aqui com os estados compostos aí da região Norte, juntamente com parte do Maranhão, mais especificamente, que faz parte também do bioma amazônico. Então, essa regionalização, ela não está ali totalmente ligada a limite de estados. Por quê? Porque os critérios são critérios naturais. Quando eu falo de biomas, eu estou falando de solo, de clima, de vegetação, então é uma outra regionalização. Então, eu posso regionalizar de acordo com os critérios que são pré-estabelecidos do pesquisador. Ele quer regionalizar por conta de aspectos naturais, então ele vai aplicar uma regionalização. Quer ver aspectos socioeconômicos? É outra regionalização, tá? Mas a regionalização é quando a geografia pega características parecidas e agrupa determinada porção ali do espaço geográfico. Sabendo disso, vamos lá. Eu trouxe para vocês aqui também dois tipos de regionalização, né? Justamente é que eu estou falando com vocês. Então, nós temos aqui as 5 regiões oficiais, para que vocês percebam, tá? A regionalização oficial, essa primeira, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E eu tenho aqui uma outra regionalização do Brasil, do domínio morfoclimático, que são os biomas. Percebam que os limites do estado não são aí seguidos à risca, né? Porque essa outra regionalização dos biomas, dos domínios morfoclimáticos, quer saber de aspectos naturais, tá? Então, é utilizada apenas para critério aí de estudo dos domínios morfoclimáticos. Agora, sabendo disso, nós vamos retomar aqui para a questão do Enem, tá? Então, vamos ler novamente. A minha mãe sempre me falava do engenho como de um recanto do céu, e uma negra que ela trouxera para a criada contar histórias de lá, das moagens, dos banhos de rio, das frutas e dos brinquedos, que me acostumei a imaginar o engenho como qualquer coisa de um conto de fadas, de um reino fabuloso. O conceito geográfico que define a relação descrita no texto entre o indivíduo e o espaço é: letra A. Vamos lá, de acordo com o que nós estudamos, vamos tentar identificar aqui. Letra A, rede, pois permite o fluxo de informações. Quando fala de conceito geográfico, se fala de rede? Não, né? Como vocês viram. Então, nós podemos já descartar. Escala, pois dimensiona a área de utilização. Escala é um assunto que não se encaixa nos conceitos geográficos. Escala se encaixa no tema de cartografia. Letra C, lugar, pois oferece uma noção de afetividade. Aí nós temos aqui o gabarito da questão, porque se vocês perceberem aqui nesse texto, está se referindo a um lugar e também está cheio de vivências, né, como contação de histórias, banhos de rios. E aí ele fala que costumei a imaginar o engenho como uma coisa de um conto de fadas. Então ele está falando que para ele, onde ele está retratando aqui no texto, é um lugar, tem uma relação de afetividade. Então, por isso, é a letra C. Letra D, território, pois caracteriza um exercício de poder? Não se percebe isso no texto. E, região, pois delimita conjuntos de homogeneidades, que homogeneidades é o quê? Conjunto de características parecidas? Não, porque em nenhum momento ele está aqui querendo, né, classificar ou agrupar por características, tá? E sim, aí, a letra C. Agora vamos para mais uma questão. A paisagem existe através de suas formas, criada em momentos históricos diferentes, porém coexistindo no momento atual, tá? Então, nós temos aí, a partir da afirmativa do autor acima citado, é correto afirmar, letra A, espaço e paisagem se diferenciam porque o espaço é uma produção social, enquanto a paisagem predomina elementos da dinâmica natural? Não, já não posso colocar aí a como a correta, porque não é apenas predominante os elementos da dinâmica natural, assim como outros elementos também,
tá? Então, a letra A eu já posso descartar. Letra B, na paisagem podemos observar elementos naturais e culturais, bem como formas novas e antigas que nos revelam sucessivos passados. Aí eu já tenho a questão correta, tá? Na paisagem eu posso perceber, através da análise, da observação da paisagem, eu posso perceber que teve aí um passado, teve uma modificação, tá? Então, letra B se encaixa perfeitamente aí na resposta. Letra C, a paisagem é forma estática, aqui eu já posso descartar, porque para a geografia nada é estático. Vamos continuar. Por isso, jamais pode revelar as relações sociais do passado que produziram as formas geográficas do presente. Sim, pode revelar sim. Aqui está dizendo que jamais, né? Então, já posso descartar. Letra D. A paisagem tem significado apenas panorâmico, pois é destituída de conteúdo social, o que nos permite contemplar as formas, mas jamais analisar a sua essência? Não, essa daí, né? Como que não vai nos permitir analisar, né, a sua essência? Pode sim ser analisado através da paisagem. E letra E, a paisagem, assim como o território, são delimitados pelo alcance visual que o observa. São, portanto, espaços delimitados pelas relações de poder, cuja escala varia conforme a posição do observador. Não, o território ele não pode ser aí conceituado apenas através de observar, tá? Então, por isso, não é a letra E. Então, eu espero que vocês tenham compreendido de forma bem clara. Agradeço a atenção e até a próxima aula.